Olá, me chamo Isabela Menezes, sou do movimento Transition Town Cidades em Transição. Estou aqui hoje com a minha querida amiga e companheira de movimento, Melissa Bivar, e a gente veio falar para vocês sobre um movimento incrível que sempre aqueceu o meu coração, mudou a minha vida, mudou inclusive a minha profissão. Então, para mim, ele é muito especial. Vou passar a palavra para a Melzinha. Olá, gente, muito feliz de poder estar aqui no PF Amazônia, junto com a Issa, e falando de um tema tão vivo e tão importante, estruturante na minha vida, que é o movimento das cidades em transição. É um movimento que atravessou a minha história há 10 anos atrás, me impulsionando para um processo de transição que até então parecia ser um processo de transição de carreira e se tornou um processo de transição de vida. O movimento impulsionou a criação da minha própria empresa e hoje eu estou aqui com vocês para compartilhar um pouquinho, junto com a Issa, dessa jornada, né, do que é a transição, do que significa e como impulsiona uma nova possibilidade de construção de realidades nesse mundo, né, Issa? Exatamente, Mel. O movimento da transição é um movimento que bate fundo no coração da gente, porque ele é um convite. E vocês vão entender já já que convite é esse. Antes eu queria mostrar esse slide que diz que tudo de bom que já aconteceu nesse mundo aconteceu primeiro na imaginação de alguém. E o movimento que a gente participa, ele trabalha muito com essa coisa do sonhar. E hoje, mais do que tudo na vida, o sonhar está sendo muito necessário e preciso, porque a gente precisa sonhar com um mundo melhor, com um mundo mais bonito, que os nossos corações sabem ser possível, como diria Charles Eisenstein. Então, é muito importante a gente não perder né, esse hábito, que é de sonhar todo dia. E o movimento da transição, ele é um convite para o sonho direto, né, Mel? Com certeza, Issa, com certeza. Viver o processo da transição, a gente se permitir sair de um lugar que muitas vezes recebe muito preconceito, né, da sociedade como um todo, que é esse lugar da gente se permitir imaginar um novo e construir a partir da nossa própria imaginação. E é interessante pensar que durante o tempo que eu vivi, né, em universo corporativo, 16 anos, esse era um campo que era considerado, tinha um certo preconceito, sabe? Isso aqui da pessoa ser considerada meio, sabe, fora da realidade, sabe? Tema, né? A história da verdade. Que precisa lidar com a verdade nua e crua, e porque o mundo sempre foi assim e isso não vai mudar, sabe? Uma coisa meio assim, forte, dura, rígida, né? E quando a gente entra no movimento como o movimento da transição, a gente resgata essa nossa capacidade, sabe, de sonhar e de acreditar que aquilo que a gente desenha aqui na nossa imaginação é possível a gente concretizar. E dessa forma transformar, né, tudo ao nosso redor, né? Então, todas as realidades que estão aí, né, como está no teu slide, né, todas as realidades que estão aí foram um dia fruto da imaginação de alguém, né? Foram um dia cocriadas por todos nós. Então, sejam elas boas ou ruins, né? Elas estão aí sendo sustentadas de alguma forma por todos nós, né? Então, o que pode acontecer se a gente começar a impulsionar de forma intencional essas realidades, né? E cocriar juntos essas realidades? O que será que pode acontecer? É um pouco disso, né? Nós somos prova viva da possibilidade do sonhar e da mudança, né, Mel? Total. Se a gente contar nossas historinhas pessoais aqui, bem, mas isso dá uma outra conversa. Mas é isso. Quando a gente sonha, a gente realiza, a gente acredita muito nisso. Bem, vamos começar falando qual foi o contexto deste movimento que nasceu em 2005. Esse movimento ele nasce olhando para 3 cenários, né? De pico do petróleo, de mudança climática e de crise econômica. Então, esse cenário hoje, ele muda 100%, ou seja, não que ele muda, na verdade, ele ganhou amiguinhos, né? Porque você não tem mais só essas 3 crises. A gente vive um mundo de múltiplas crises sistêmicas, né?
inflação, perda de biodiversidade, conflitos regionais, custo de vida. Ou seja, você tem aí um mundo da complexidade que se apresenta agora para a gente, e que torna tudo muito mais aparentemente difícil da gente lidar e da gente transformar, né, Mel? Com certeza, isso. A gente olhar esse mundo da forma como ele está, né, e toda as interrelações, né, e a interdependência desses aspectos de complexidade, demanda realmente um nível de criatividade e união, né, dessa inteligência sistêmica e coletiva muito maior, né? E aqui me vem muito, né, esse trabalho global que vem sendo desenvolvido pelas Nações Unidas, né, dos ODS, de toda a agenda dos ODS, né? Então, assim, não que os ODS sejam toda a solução que a gente precisa, mas endereçam muito bem boa parte dessas complexidades que a gente está vivendo, né? E nos convidam a olhar e convergir para esses problemas que são globais, né, nos 17 objetivos, e nos apoiam a, pelo menos, começar a refletir juntos em torno dessas, né, dessas temáticas para cada um dos territórios onde nós estamos ocupando, né, os territórios aos quais nós pertencemos. Né? Então, como que a gente pode criar sistemas de articulação e de parcerias, né, territoriais entre sociedade civil, poder público, organizações, em torno de uma agenda que, de alguma forma, endereça boa parte dos problemas complexos que a gente vive, né? Então, aqui me vem muito essa inspiração como algo que, enfim, que tem, de alguma forma, também endereçado as nossas ações, né, Issa, em tudo que a gente faz no movimento das cidades em transição, né? Na hora de localizar, né, nossa ação. Exatamente. A gente está em rede, e a gente está em rede com os ODS, criando junto, e eu acho que os ODS eles trazem essa coisa de botar o foco em, né? E aí bota nos ODS, cada ODS abraça uma área, ou seja, ajuda a gente a botar em perspectiva tudo que a gente vive e como é que a gente endereça todas essas histórias, né? A gente diz que né, múltiplas crises, né, que a Covid é só mais uma delas, porque, na verdade, tudo isso vem do colapso da biodiversidade. Mudança climática, recessão, ou seja, está todo mundo aí em cadeia como um grande tsunami chegando pertinho da gente. E os impactos são, assim, a gente já vive muitos, mas os impactos são vários, né? Aquecimento global, economia, e aqui a gente tem esse chart que eu gosto bastante, porque ele vai mostrando, né, a previsão e os efeitos, o que pode acontecer. E, na verdade, a gente já vive, né, Mel, muito desses impactos. Fome, praga, ondas de calor, aquecimento dos mares, derretimento. A gente já tem 1,1 graus de aumento na temperatura planetária, né, Mel? Com certeza, isso aí, e tá muito desafiador, né? A gente aqui no Brasil ainda não consegue sentir como em muitos países já estão sentindo com muita força, né, os impactos de mudanças climáticas, né? Então, assim, a gente já sabe que existem ilhas, né, no Pacífico que já estão se preparando, porque nos próximos 4 anos já sabem que a ilha vai ser submersa, né? Vai submergir. Então, já existem localidades, né, ou seja, né, determinados territórios que já estão se preparando dessa forma, né, para como que a gente faz para evacuar todo esse território, porque já não existe mais condições da gente permanecer aqui. E isso é uma realidade já global, né? Só que, por incrível que pareça, com um mundo tão interconectado, né, tão cheio... o volume de informação é tamanha, né? O volume de produção de conhecimento é tamanho nesse momento que a gente vive da humanidade, que a gente não consegue, muitas vezes, estar em contato com tudo o que está acontecendo. Né? Até dói, né, Melissa? Entrar em contato com tudo provoca até um sentimento muito difícil de se lidar. Total. Então, a gente tem que prestar bastante atenção também nesse equilíbrio. Com porque certeza. não é fácil. Não é fácil lidar com tudo isso. É um desafio muito grande, né? Então, a gente precisa de todo mundo, né, Lisa? De todo mundo. E eu botei essas 2 fotos, né, porque, assim, por incrível que pareça, ainda tem gente que não entende que
que aumento do clima é real, que a gente tem impacto e que a gente existe. Na verdade, a gente poderia passar o dia falando sobre todos os impactos, né? Porque é muita data que tem, é muita informação que tem por aí. Mas a gente põe só essa que nos traz aqui mais para perto, que são os incêndios aumentando no mundo todo. A gente pode falar da água, da escassez de água, da poluição dos mares, da poluição do solo, do final de várias matérias-primas que estão se esgotando. Ou seja, dá para fazer um desenho aí de um cenário bem difícil da gente encarar. Mas a gente quer deixar até pouca coisa, né, desse assunto para a gente entrar na história de o que a gente faz com tudo isso, certo, Mel? É isso, porque existe uma urgência, né, da gente entrar em contato, né, com o tamanho do problema, né, e eu acho que a Greta Thunberg fala muito disso, né, a gente precisa realmente, como sociedade, entrar em contato com o tamanho do problema, mas ao mesmo tempo isso não pode nos paralisar, né, e a gente precisa conseguir energia juntos, né, para construir um caminho. Né? E é esse caminho, né, enfim, de novas possibilidades que na nossa visão aqui, né, na minha visão e na visão de Issa, que eu sei que a gente compartilha, né, é o caminho que a gente tem, né, de seguir para a regeneração desse processo, né? E a ideia de que todos nós juntos somos capazes de fazer esse movimento é o que faz a gente acordar todos os dias e renovar nossos votos pelo movimento da transição, né, Issa? Exatamente. Olhar para o cenário, sentir a dor, né, e falar o que eu vou fazer para transformar tudo isso. Né? Aqui é o arco do desmatamento da Amazônia, eu acho que é muito importante a gente trazer essa consciência, né? Que tem uma relação direta com o que a gente vive, no Sudeste principalmente, que são os rios aéreos. Então, quando você desmata, você diminui a força dos rios aéreos que cruzam o Atlântico, passam pela Amazônia, ganham força, batem nos Andes e voltam, e permite que a gente tenha um Sudeste com chuva e com verde e com plantação. Né? Eu gosto muito dessa fotinho também, por conta disso. Mas vamos falar do movimento? Porque dá para passar o dia falando do contexto da transição, né? O movimento ele nasce observando aqueles 3 contextos. Esse é o Rob Hopkins, é um dos criadores do movimento, e ele é um professor de permacultura, e ele estava dando um semestre de permacultura para uma turma numa cidadezinha que se chama Kinsale, na Irlanda. Essa turma, né, assistiu uma palestra do Dr. Colin Campbell sobre Pico do Petróleo e assistiu The End of Suburbia, que é um documentário sobre o fim dos subúrbios americanos, já que você vive uma história de Pico do Petróleo, ou seja, já não é mais tão fácil a gente achar petróleo bom, barato, de fácil extração, e a demanda só cresce. Então, quando você junta extração com demanda, que a extração vem caindo, você tem a história do pico. Então, as gerações futuras talvez não contem com esse combustível fóssil. Então, eles assistiram essa palestra, a turma ficou profundamente impactada e criou um plano de energia descendente. Se você mora numa ilha onde você não tem todos os recursos para você se aquecer, para você se alimentar, eu acho que criar um plano descendente de energia é, no mínimo, inteligente e necessário, né? Porque você tem que entender como é que seria a vida da sua cidade com menos energia. Né? Já que você tinha um cenário de crise econômica, pico do petróleo e mudanças climáticas, a história é se preparar para essa situação. E eles criaram, então, esse plano foi lançado no final do semestre, fez um super sucesso, até o prefeito da cidade foi lá, agarrou o plano, levou para ele, porque isso é uma coisa que o poder público tem que entender, e tem que ter uma visão em cima de futuros cenários, né? E então o Rob depois... Melzinha, quer complementar alguma coisa? Aqui? Não, amiga, tá indo linda. Então vamos lá. O Rob depois ele muda para Totnes, que é no sudoeste da Inglaterra,
E junto com Naresh e Sofis, eles começam a conversar sobre essa história, como é que a gente dá endereçamento a essas questões, como é que a gente transforma nossas comunidades em comunidades mais fortes, mais resilientes, mais capazes de responder a esses desafios que estão se apresentando. A gente está falando de 2005, né? Isso aqui é um desenho que o próprio Rob fez, né? Tudo começa num pub lá na Inglaterra. E eles, então, começaram essa conversa e começaram a trazer para a cidade de Totnes essa ideia de também desenhar um plano. Né? Já que a gente vai encarar cenários mais complexos, como é que a gente transforma e conversa com a nossa comunidade para que a gente continue a ter uma vida próspera, uma vida forte, resiliente, conectada, uma comunidade né, que seja capaz de responder. O movimento ele nasce de 4 reconhecimentos. Quer ir nessa, Melzinha? Sim, 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 sim. Bom, uma coisa importante também da gente falar do início também do movimento, né, que tem uma perspectiva muito interessante da Inglaterra, e especificamente de Totnes, né, de ser uma cidade bem pequenininha, e isso apoiou muito, né, o berço do movimento acontecer, né, 18 mil habitantes, né, um nível de engajamento alto, né, a possibilidade de se conversar com as pessoas, né, muito mais próxima, né, então isso também tem uma característica que eu acredito pessoalmente que foi muito favorável, né, e fortaleceu esse nascimento e possibilitou que o movimento começasse realmente a se espalhar pelo mundo todo por outras características de cidades, né, como as nossas, que é Rio e São Paulo, né, amiga, que é uma outra realidade, né? Você sabe que Totnes é considerado, eles chamam de Green Sandals, as pessoas de Totnes. Ou seja, já existia ali uma turma muito conectada com esses assuntos. Isso, com certeza, ajudou o movimento a prosperar. Sim, total, total. Então, assim, esses 4 reconhecimentos do movimento são fundamentais, que é como se a gente... É isso, assim, chegamos nesse ponto juntos, estamos alinhados de que, né? A gente precisa se preparar para uma vida com menos energia, né? E que essa preparação diz respeito a tudo, não só a preparação pessoal, né, individual e coletiva, mas como também do próprio desenvolvimento de novas tecnologias, de novas possibilidades, né? A gente, como sociedade global que nos reconhecemos, acabamos perdendo a resiliência de lidar com crises, né? A gente acabou se acostumando a um modo de vida onde tudo está resolvido, né? Onde existem soluções para tudo, e nesse momento a gente está olhando para uma situação de que não é bem assim, e a gente está tendo que encarar uma série de crises sistêmicas, né, em que a gente não necessariamente vai ter soluções imediatas e que a tecnologia vai ser uma solução também necessariamente única ou uma solução definitiva, né? Precisamos nos reempoderar, né, e trazer de volta para a gente o nosso senso de responsabilidade por tudo aquilo que existe nesse mundo, né? Então a gente precisa agir por nós mesmos e agir já, agir de imediato, né? Então uma coisa que para mim foi muito forte no processo do movimento é essa sensação da gente perceber o nosso papel, a nossa corresponsabilidade em absolutamente tudo que existe nesse mundo, né? Então, as coisas só são o que são, inclusive aquilo que a gente critica todos os dias nas nossas vidas, porque, de alguma forma, cada um de nós ainda sustenta que essas cadeias existam dessa forma. Então, se a gente quer transformar, a gente precisa agir agora e mudar a nossa forma de agir, a nossa forma de se relacionar com o mundo, né? E outro ponto que eu acho essencial do movimento para uma sociedade que é criada para trabalhar no individualismo, né, para trabalhar na competição e na separação uns dos outros, no movimento a gente reintegra esse lugar da inteligência coletiva, né? Quando a gente libera esse gênio coletivo, que é, né, a combinação das inteligências, eu e Issa, Mônica e, enfim, vocês, né? Quando a gente começa a atuar juntos, algo assim, a potência da criatividade se torna exponencial. Então, não há limite para a nossa possibilidade de criação de novos caminhos, sabe? Então, cada vez mais a gente tem
mais potência de criar novas realidades, mais íntegras, mais, enfim, complexas, né? Mas respondendo à complexidade atual, a gente tem condições de criar essas realidades mais criativas, né? E mais íntegras para esse mundo. Então, a importância da gente se reconectar uns com os outros, né, é um dos pontos que o movimento traz e que é encantador, que é impulsionar esse processo de colaboração. E a gente já viu que está nascendo, pelo menos nos últimos 8 anos, eu tenho visto assim um impulsionar da colaboração, né, ou pelo menos das falas sobre colaboração no mundo muito grande. Né? Então, existe já, eu tenho a sensação, sabe, isso, de que existe um download na sociedade, né? De que a gente precisa voltar a estar juntos, né? E sair desse lugar da individualidade total, né? E entender que as comunidades que mais prosperam são as que colaboram entre si, né? E na diversidade. Nosso caso, na diversidade. Né? Você vê formiga trabalhando junto, é fantástico. Elas colaboram e elas prosperam. E como prosperam? Eu vejo aqui no meu jardim de rosas, elas super prosperam. Então, assim, quando a gente entender que agir junto, em conjunto, e usando as habilidades e sabedorias de todo mundo, né? E trazendo a maior diversidade possível, o gênio do coletivo, brum, explode. O movimento, ele de uma resposta a mudanças climáticas, crise do petróleo e crise econômica, ele vai se reescrevendo de 2005 para cá, e ele hoje é muito uma comunidade, um movimento de comunidades que se unem para sonhar e reimaginar o mundo que a gente quer criar. O Rob, antigamente eles falavam que a gente tinha passos. E aí depois a gente foi entendendo que não eram passos, eram ingredientes, que você vai juntando as coisas e vai transformando isso numa salada, muito mais do que, né, em passos para você conquistar essa história. Então, o movimento ele se reescreve e ele se transforma com o tempo e com a sabedoria de todo mundo. Ele costuma dizer que ele criou do A ao B e que a gente vem criando junto no mundo todo, do bem em diante. Em 15 anos, são mais de 50 países, mais de 25 hubs de transição pelo mundo todo. Então, no mundo todo, tem pessoas que olharam para esse movimento, que nasce na Inglaterra, e falam, nossa, isso faz sentido, e a gente vai explicar por que faz sentido, porque não é uma questão de você trazer um modelo estabelecido, né? Vocês vão entender que é muito mais do que isso, e por isso que fez sentido para tanta gente no mundo todo, o movimento de transição. Vocês aqui podem ver o hub dos Estados Unidos, o hub espanhol, esses são os encontros, esse é o encontro latino-americano, então são grupos pelo mundo todo já agindo em prol do mundo novo aí a ser criado, né? Vamos bater uma bolinha, Mel? Quer? A gente vai... Sim, sim. Aqui eu acho que é bacana isso, é que a gente consegue ver, né, um pouco da representatividade direta dos ODS também, né? Então, a gente vê como essa questão, essa agenda, né, por um cuidado maior e integral com o nosso planeta, ela é totalmente compartilhada, né? A gente tem uma agenda que se cruza o tempo inteiro, né? Mesmo o movimento da transição tendo nascido antes dos ODS, você vê como tudo tá em sinergia, porque as urgências são as mesmas, né? Então, você vê aqui, quando a gente está falando de inclusão e justiça social, a gente está muito, muito olhando para o ODS 10, o ODS 5, né, onde a gente está falando de desigualdades, né, enfim, de trabalhar, né, com mais efetividade em questões relacionadas à desigualdade, à pobreza. Estamos falando do ODS 2, do ODS 1, né? Então, quando a gente fala aqui de prestar atenção ao equilíbrio, isso é um ponto fundamental também dos ingredientes, né? Que é a gente conseguir perceber a importância, né, da gente integrar nas nossas vidas tudo aquilo que faz bem, né? Tudo aquilo que diz respeito ao nosso bem-estar, né? O bem-estar, né, pessoal, individual, bem-estar coletivo. Então, quando a gente consegue olhar para isso, olhar para esse equilíbrio, a gente está trabalhando de forma bem mais saudável, né, Issa? Exatamente. A gente pode
esses ingredientes, né, eles reúnem o respeitando o limite dos recursos e criando resiliência, então tem a ver com combate à mudança climática. Desculpa, Mel, me ajuda com os números do ODS. Vamos lá. Bom, combate a mudanças climáticas, ODS 13, a gente está falando de a rede de aprendizagem, né? Está muito relacionado também com o ODS 4, né? A gente respeitar os limites e recursos, né? Ou seja, a gente começar a olhar também para a coisa da energia descendente, a gente está falando de ODS 7, né? De energia limpa. Então, aqui a gente consegue já. Oi? Consumo consciente também. Consumo consciente, né? Então, a gente está falando de ODS 12. Então, aqui a gente fala um pouquinho, a gente consegue perceber essas inter-relações, né? Então, todas as organizações, assim como o Movimento da Transição, que também trabalham com sinergias nessa agenda, estão, de alguma forma, também contribuindo para essa agenda, né? Essa agenda maior. Né? Então, aqui existe também um lugar de apoiar o indivíduo, né? Dentro do seu coletivo local, a endereçar também agendas que são de urgência global, né? Ao simplesmente se movimentar com o seu grupo localmente, né? Exatamente. E a transição é um convite, e um convite muito simples, né? É um convite para você, no seu território, onde você habita, você se juntar com as pessoas que moram perto de você e juntos criar uma visão, principalmente um dos ingredientes que eu mais gosto, criar uma visão positiva, né? O convite de você ter uma ação comunitária em prol do seu território não é para vocês se unirem e, nossa, a culpa é de fulano, nossa, não sei o que, tá ruim. É assim, os problemas estão aí, os desafios estão aí, que é muito melhor do que problema, né? Os desafios estão aí. E quando você se une, você fala, muito bem, o que nós vamos fazer para mudar isso, para mudar esse cenário, para criar uma visão positiva para o nosso território? Então, esse é o convite principal do movimento, né? Olha para o seu entorno, olha para as suas questões, olha para o que você tem de bom, né? Vê o que o território tem de mais bacana, vê o que o território tem de desafio, junta as pessoas, solta o gênio criativo do coletivo, usa esses ingredientes como pilares, né, na sua criação. E vamos embora ser um ser político na verdadeira... no verdadeiro significado do que é ser um ser político, que é você realmente se envolver e ser protagonista no seu território, criando o mundo que você quer ver acontecer, né? Perfeito, isso. Eu acho muito lindo essa parte também que diz que nós somos parte de uma rede experimental de aprendizado. Tá todo mundo junto, não é, Mel? Porque aqui também, assim, apoia também a gente desconstruindo alguns paradigmas nos quais a gente foi criado, né? Que a gente não pode errar, né? A gente também foi criado nesse lugar de que não existe espaço para o erro, né? E dentro do movimento, para que a gente possa evoluir, a gente precisa experimentar coisas novas, e não necessariamente tudo vai dar certo. Mas o mais importante é que o processo de aprendizado que a gente colhe de cada etapa do caminho, né, nos impulsiona para uma nova etapa. E aí novas possibilidades se apresentam, novas combinações, né, das relações e das experimentações se apresentam. Então, assim, o trabalho que eu venho percebendo, né, e que tem evoluído muito, também diz respeito principalmente a um processo de transição interna de cada pessoa, né? Porque o que eu venho percebendo na minha jornada de transição é que o mundo ele é na verdade um resultado daquilo que a gente consegue expressar da gente no mundo, né? Então, quanto mais a gente consegue se perceber, né, um ser em transição, né, um ser constantemente em processo de expansão de consciência, né, de uma interação cada vez mais amorosa com o mundo, consegue se perceber como um ser que está em fase de transformação constante, a gente transforma as nossas ações, a gente transforma a nossa forma de se relacionar, né? E aí nos possibilita, inclusive, um dos ingredientes que eu gosto muito também, nos possibilita viver um desses ingredientes, que é compartilhar livremente ideias e poder. Isso é revolucionário.
A gente também vem de um paradigma, dentro do paradigma da separação, né, de que nós precisamos, né, a gente compete uns com os outros, eu preciso ter medo do meu parceiro, né, o medo das pessoas, né? Então a gente entra num lugar de uma competição e de uma guerra por poder muito grande em termos de sociedade, em termos de estrutura social mesmo, né? Então, quando a gente entra numa nova lógica de se relacionar, compartilhando ideias e o poder da realização em si, é absolutamente revolucionário, sabe? Muda tudo, a gente entra num campo de amor, sabe? Um campo verdadeiramente de amor, né? E isso é o que mais me chamou no movimento. Desculpa te interromper. O fato dele ser open source, código aberto. Você vai no site, tem lá, manual, como fazer a sua transição. E tudo é uma sugestão, tudo é um convite, né? Isso é muito importante. E por que não é uma fórmula que você tem que aplicar? Porque cada lugar tem questões diferentes. O convite é: se une, olha para o seu território e cria. E por isso que eu acho que o movimento é tão espalhado pelo mundo todo. Porque não é um passo a passo, não é você faz isso, você faz aquilo. Porque lugares são diferentes. Essa diversidade traz essa possibilidade para que cada um crie, né, a sua história, levando em conta os reconhecimentos, os ingredientes e também os princípios, que é uma coisa que o movimento também, né, ele mostra para a gente que são coisas importantes da gente manter, que são grupos saudáveis, visão, envolvimento, redes e associações, projetos práticos, parte de movimento, refletir, celebrar. Tudo isso aí se encontra, inclusive, para ler no manual que tem no nosso site, né, Mel? Depois a gente vai só colocar aqui para vocês. Com certeza, amor. Vamos seguir? Vamos seguir. Muito bem. Uma coisa muito importante, que é quando a gente fala em viver uma vida com menos energia, não é voltar à idade da pedra, né? Mas é você ter uma vida mais respeitosa com os recursos e com o planeta no qual habitamos. A gente usa as melhores informações e evidências, a gente trabalha com o coração. Transição é sobre relacionamento, porque se você aprende a se relacionar em grupo e a criar em grupo, o resto é só trabalho, o resto é só, né, é o dia a dia. Mas o grande convite da transição é esse desenvolver esse relacionamento e botar todas essas ideias criadas em ações efetivas, né, no seu território. E a gente tem um monte de exemplo para mostrar, não é isso, Mel? Com certeza, amada. Temos muitos exemplos para mostrar. E esse seu slide eu gosto demais também de falar sobre a combinação, né, da mente, coração e mãos, né? Onde a gente precisa, sim, né, de um campo analítico, mental, né, e de uma inteligência mais voltada para o objetivismo, né, para a gente objetivar determinada prática, né, e saber como realizar isso, mas a gente também conseguir estar muito conectado, né, àquilo que nos move, ao nosso sentimento, ao nosso amor pelo processo, né, a nossa compaixão, né, valorizando todos os aspectos do envolvimento no processo em si, né, de todas as pessoas, aspectos emocionais, psicológicos, as relações em si, né, e as mãos são a mão na massa, né, como que a gente realiza a coisa em si, né? E é muito legal também porque a gente percebe que nos próprios grupos, né, de transição, de nossos grupos locais, a gente tem pessoas com características das mais diversas, né? Tem pessoas que são mais mentais, tem pessoas que são mais, né, conectadas com o coração, e todas essas pessoas juntas fazem uma combinação essencial para a saúde do processo, né, Issa? Exatamente. Eu fico muito impressionada, porque sempre existe uma constelação muito interessante de grupos de pessoas, né? Nunca a gente tem um só tipo de grupo de pessoas, né? Nunca. E como entra alguém, muda tudo, a energia inteira do grupo. É muito interessante isso. E esse aprender a conviver é a chave, né, Mel? Quando você aprende a conviver com a diversidade, com a opinião contrária, entendendo que a opinião contrária à sua está te trazendo um presente, porque ela está te trazendo uma oportunidade de ver, de ver a situação sobre um outro ângulo. Que normalmente a gente quer o viés de confirmação, a gente quer aquele grupinho que só ecoa as nossas palavras. E quando você junta pessoas diversas, você traz justamente o contrário, essa possibilidade de enxergar diferente.
Isso, eu acho que esse é um ponto essencial, isso que você tocou agora, né? A coisa da diversidade e o desafio que é a gente caminhar na diversidade, porque é extremamente desafiador, né? Mas a riqueza que isso traz, né? E a potência que traz para as nossas ações. Então, aí tem um ponto que também o movimento traz muito, que é para a gente, dentro do nosso movimento de transição interna, a gente olhar para os conflitos que vão sempre se apresentar, né? Isso faz parte, é inerente da caminhada junto, né? Da caminhada coletiva, mas a gente olhar para o conflito não com aquele olhar de medo, né? Ou de vontade de evitar o conflito, mas com o olhar como Issa trouxe, né? De compreender que algo que está sendo apresentado ali vai atravessar as pessoas que estão em conflito e vai transformar todas essas pessoas, né? Algo novo vai surgir, né? A partir do conflito estabelecido. E lembrar que o conflito, ele geralmente está ligado a estratégias diferentes que as pessoas têm para aplicar determinadas coisas na vida, né? Então, a gente tem, às vezes, estratégias diferentes, mas se eu e Issa podemos ter estratégias diferentes, mas se o mais importante para mim é cuidar da minha relação com ela, a gente vai conseguir atravessar isso e conseguir encontrar meios entre nós de permanecer juntas e continuando caminhando juntos, mesmo pensando diferente, mesmo a gente entendendo e respeitando, né, o posicionamento dessas diferenças. Então, isso para mim também é outro ponto revolucionário, porque eu costumava fugir dos conflitos. Me conta, você, eu, um monte de gente. Como diz a Mônica, o atrito é que faz crescer, né? É que crescer dói, Mel. É isso. Dói, amiga, é isso mesmo. Vamos em frente. Bem, esse é o mapa das iniciativas que tem pelo mundo todo. Se você entrar nesse link, você consegue ver o quanto a gente está espalhado por aí. Essa foi a primeira cidade em transição, que foi a cidade de Totnes. Esse aqui é o Rob Hopkins. E uma das primeiras coisas que o grupo resolveu fazer foi se transformar na capital das castanhas e amêndoas, walnuts and almonds. Então, o grupo olhou para o território e falou: o que nós vamos fazer? Uma ação visível para que as pessoas olhem e falam: nossa, tem alguma coisa acontecendo, tem uma ação crescendo aqui, né? Tem um movimento crescendo. Então, esse aqui é o prefeito da cidade, que foi com e também pessoas do comércio local, e eles foram e começaram a plantar pela cidade toda, porque eles queriam criar essa autonomia, né, das castanhas. Esse é o grupo fazendo 10 anos. Eles criaram o Totnes Pound, trabalharam com moedas locais. É um grupo bem antigo, é o primeiro grupo, né? Se bem que Kinsale vive dizendo que eles é que são a primeira cidade. Então, vamos falar que são as duas cidades iniciadoras. E eles têm uma série de ações super bacanas. A gente, então, agora vai entrar, Mel, nessa história dos exemplos. O que acontece por aí de grupos de transição? O que eles estão fazendo? Ok? Você quer complementar alguma coisa do... Não, acho que não. Acho que em termos de contexto tá bacana. Vamos para os cases, amiga. Vamos embora, vamos para os cases. A transição chega no Brasil em 2009. Esse é o nosso mapa. Quem somos, onde estamos, tem grupo que está ativo, tem grupo que hiberna, depois volta à vida, tem gente que se muda e espalha a transição. Ou seja, é um movimento orgânico, vivo, e que se apresenta de diversas formas, em diversos lugares, e em cada lugar tem a sua especificidade. Esse é o grupo de Duardina. Me ligou a Ana, de Duardina, essa aqui de blusa branca, e falou: Isabela, eu quero muito participar do movimento, eu li o manual, achei tão legal. Eu falei: que legal, Ana, que bacana, onde você fica? E vocês já têm um grupo? Acontece alguma coisa em Duardina? E aí ela: olha, a gente tem o Livro Vivo na Praça, a gente tem o Fruto Urbano, a gente tem um grupo que vai para as praças, mapeia. Falei: Ana, minha amiga, você já é um ser em transição. Transição não é uma carteirinha que você ganha. A transição é essa pessoa de coragem, determinada, que vai para fora e vai falar: opa, essa cidade é minha, essa praça é minha, essa rua é minha, e eu também quero contribuir criando
né, o mundo que a gente quer ver acontecer. E ela falou: olha, então, eu já estou em transição. Eu falei: você já está em transição. Porque transição é essa história de sair para fora e criar. A Ana virou vereadora da cidade dela. Aqui até botei os ODS né, que as ações, que essa ação dela está impulsionando. Ela foi a vereadora mais votada, ela virou presidente da Câmara. Ela disse que é uma das coisas mais difíceis que ela já fez na vida dela, mas ela está firme no propósito, porque o nosso envolvimento tem que ser expandido, né? A gente tem, como diz a Lara, a gente tem a nossa primeira camada, que é a gente tem a camada da família, você tem a camada da sua casa, da sua rua, do seu bairro, e você tem a camada do seu município. E você perceber aonde você pode entregar o seu melhor é o melhor dos mundos, né? Que é quando a gente bota a nossa melhor habilidade a serviço de todos, e foi o que a Ana fez, né, Melzinha? É isso aí, amiga, é isso aí. E os cases agora começam a ficar cada vez mais, enfim, múltiplos e diversos, né? Você vê que a Ana, eu vi que você colocou aqui os ODS, né, Ana? E aqui no Falta de Iluminação Pública, inclusive, apoia o ODS 7 também, né? De acessos, Verdade, olha isso. Aqui, esse é o mercado de trocas. Eu comecei o movimento no meu território em 2009 e a gente ficou um ano em reunião, falava, olhava para tudo. E aí chegou um dia, eu virei para a Tereza e falei: Tereza, eu estou cansada de falar, eu quero agir. E essa foi uma das primeiras, essa foi a primeira ação que a gente fez, que chamava Auscambal, que era um mercado de trocas, já que o movimento é um movimento que a gente tem que olhar para o tamanho da nossa pegada, diminuir, né, a nossa pegada no mundo, diminuir nosso impacto. Eu falei: eu tenho tanta coisa, tanto livro que eu nunca mais vou ler, e eu queria trocar. E a gente criou, então, a Auscambal, que depois virou o mercado de trocas da Granja Viana, que acontece uma vez por mês, onde a gente troca tudo, menos pets e maridos e mulheres. O mercado de trocas é impressionante o que ele impulsiona, porque ele faz você refletir sobre o seu consumo, né? Isso é uma coisa que tem na Europa, é muito usual, né? Os bazares, as lojas onde você compra roupa usada. E o brasileiro, acho que ele tem um pouco de preconceito. Então, a ideia foi a gente justamente atacar isso. A gente precisa parar de consumir tanto e a gente pode trocar muita coisa. Pra você ter uma ideia, uma vez quase trocaram uma moto por um carro. Dentro do mercado de trocas. É porque a gente precisa resgatar essa consciência, né, Issa, do que é necessário naquele momento, né? E a abundância tem muito a ver com isso, né? A abundância não é você ter o transbordamento de coisas ou um transbordamento, né, o excesso de. Na verdade, é a gente ter acesso ao que a gente precisa quando a gente precisa, né? Então, pensar que um mercado de trocas, ele apresenta para a gente esse campo de abundância muito grande, né? E ele impulsiona não só a abundância desse coletivo, né? Como ele impulsiona o tempo de vida das coisas, né? Então, assim, a gente ressignifica, né? O tempo de vida, né, de tudo aquilo que existe no planeta e que está aqui dentro, e que vai continuar aqui dentro, né? Não vai desaparecer porque a gente deixou de usar, né? E, Mel, é impressionante que o que não te serve mais é a riqueza para o outro. Com certeza. Eu, uma vez, quando eu comecei a usar óculos, eu troquei uma coleção inteira do Harry Potter, que eu já tinha lido, com um menino que estava trocando o broche da avó de pendurar o óculos de grau. Quando você ainda não tem o multifocal, você fica com aquele óculos de perto, bota e tira, bota e tira. E aquilo valia ouro para mim, e ele estava louco atrás do livro do Harry Potter para ler. Foi uma das trocas mais gostosas que eu já fiz. Pois é, né? Esse é o grupo de Ribeirão Preto, é um grupo que está mais dormente agora, mas eles fizeram uma coisa incrível, que um dos GTs, o GT dos resíduos, eles aprovaram uma lei de um dia sem plástico em Ribeirão Preto. Olha que coisa impressionante. Olha o alcance, né, que um grupo de pessoas bem intencionadas, né, tem. E foi muito bacana, porque é um dia para trazer consciência sobre o consumo e o uso do plástico. E aí você traz a história do pico do petróleo, de mudança climática, de consumo consciente.
Isso aí traz um monte de ODS também, parcerias pelas metas, né? Ou seja, é uma ação assim que mostra o poder de um grupo junto com o poder público. É. Muito bem, agora eu vou passar a palavra para a Mel, porque ela vai falar de uma ação linda que o Grupo do Rio de Janeiro faz. Por favor, Mel, a palavra é toda tua. Sim. Então, o Grupo do Rio de Janeiro está ativo desde 2010, desde 2009, né? Mas entre impulsionamentos, como é que retração e expansão, né? Nesse meio de caminho, muitas ações vêm sendo realizadas no Rio. E esse aqui em especial tem um carinho muito grande, que foi o primeiro movimento forte que nós realizamos com o Reconomy, que é a frente do movimento da transição para repensar, né, os modelos econômicos, né, as relações econômicas, a partir de uma lógica de relocalização, ou seja, da gente olhar para as nossas relações econômicas dentro do território onde a gente está inserido, né, para a gente ressignificar isso, fortalecer as relações econômicas do nosso território, criando resiliência local, impulsionando regeneração. Aqui vocês estão vendo algumas imagens, né? Essa imagem desse grupo aí sorridente é dentro da iniciativa Terra, que era um projeto era um coletivo que impulsionava empreendedores da transição, né? Enfim, através de processos colaborativos, poderem impulsionar seus próprios negócios e apoiarem um sistema, um laboratório de experimentação de novas formas de empreender, onde a gente experimentava governança holocrática, fluxonomia 4D, comunicação não violenta e organizações em rede. A gente experimentava esses pilares, né, metodológicos para entender como que a gente poderia começar a empreender de forma diferente juntos, em rede. Né? Como que a gente poderia empreender em rede? E aí, com o experimento da Terra, nasceu essa nossa reaproximação do movimento de Reconomia em Totnes, e nós lançamos, em 2020, o Fórum de Empreendedorismo Local Regenerativo, que, assim, super movimentou o território de Laranjeiras e Cosme Velho, onde aconteceu, né? Então, a gente identificou vários empreendedores incríveis no território e várias pessoas da comunidade que se identificavam como sendo potenciais investidores em 4 dimensões, né? Através da lógica e da metodologia da fluxonomia 4D, que também é um caso à parte, mas assim... Aliás, tem uma palestra só sobre isso, né, Melzinha? Tem sim. Eu mergulho nesse universo. Mas, enfim, aí quem quiser conhecer mais de fluxonomia 4D, vale dar um Google, porque é uma metodologia maravilhosa para a gente começar a treinar novas formas de lidar com os nossos sistemas econômicos e com nossas relações econômicas juntos, né? Criar projetos a partir de novas lógicas, enfim. E nós então conseguimos construir uma rede de empreendedores regenerativos do território e potenciais investidores em 4D desses empreendedores. E foi uma jornada linda, foi um ano de trabalho. E agora, nesse momento, a gente tem 3 empreendedores que estão sendo acompanhados, né, pelos investidores. E, enfim, e mesmo assim, independente de terem sido 3 empreendedores que ficaram sendo acompanhados, que era a nossa meta, né, a rede se estabeleceu entre todos, né? Então, hoje já existe um trabalho colaborativo no território, simplesmente por a gente ter se conectado através do movimento do fórum, sabe? Foi muito potente. Aqui tem uma imagem do Projeto Morrinho, fazendo uma casinha do Reconomy. O Projeto Morrinho é um projeto incrível em Laranjeiras, e eles fazem uma instalação da comunidade, fazem uma instalação toda em tijolinhos, sabe, do que é a comunidade no morro lá da Pereira da Silva. Olha, e aí eles montaram ali, ó, eles fizeram um tijolinho do Reconomy. E, gente, é um mundo a ser descoberto. Vai lá no Instagram, tem o Reconomy Rio. É um projeto lindo e é muito interessante de ver isso. Cada grupo de transição agarra, né, dependendo do seu momento, agarra num assunto e vai trabalhar esse assunto. É muito lindo esse movimento do Rio, Mel. Esse é o movimento do Circuito Leopoldina, que é o pessoal aqui da Vila Leopoldina, em São Paulo. Eles fazem também uma série de trabalhos
Eles trabalham muito com a virada sustentável. Eles fizeram uma ação numa praça, que é a Praça Nova Lapa, que era uma praça que ia virar um ecoponto, mas era uma praça, e por que botar um ecoponto numa praça existente? E foi criança, foi professora, foi toda a comunidade, foi então falar com essa subprefeitura e fazer um desenho, e aí criou-se a Praça Nova Lapa, que é uma praça de todos, uma ação muito linda. Esse é o Cine Roja Choque. Quer falar dele, Melzinha? Eu sou muito fã desse projeto, também. Da Renata Lara, também do Movimento da Transição aqui do Rio de Janeiro. A Renata fez desenvolveu esse projeto de ser um cinema itinerante com temáticas, exibindo temáticas, filmes, né, documentários sobre temas da transição, diversos temas da transição, né? Muito relacionado a questões de gênero, muito relacionado à cultura de paz, né, muito relacionado a ressignificar valores, enfim, em sociedade, né? Então, aqui tem umas imagens da Rê fazendo o trabalho, porque ela, além de fazer a projeção no Fusca, que é muito bacana o trabalho que ela está desenvolvendo, ela é um Fusquinha todo cor-de-rosa, e ela monta a tela do cinema no próprio Fusquinha. Né? Olha que coisa sensacional. Nas praças de pequenas cidades, sabe? E depois ela organiza uma roda de conversa sobre a temática que foi exibida, né? Então, esse é um trabalho assim que eu nem sei, não tem nem como descrever em termos assim de nossa, como eu admiro esse trabalho. O impacto é incrível, né, Mel? Porque ela vai em todo tipo de comunidade quilombola, comunidades tradicionais, né? Aonde for, você chama o Fusquinha, ela agora está consertando o Fusquinha dela, uma campanha aí no ar para ajudar a consertar o Fusquinha dela, para seguir. E é muito importante a gente levar a conversa, a reflexão para todos os lugares. O Brasil, mais do que nunca, está precisando dessa história. Eu tenho muita admiração por esse projeto da Renata. Ela é muito corajosa. Não, e também lembrando que esse já é um projeto que é uma evolução de muitas outras iniciativas que a Renata vem desenvolvendo, né? A Renata impulsionou muito, né? Energizou muito o movimento de transição no bairro do Grajaú, no Rio de Janeiro. Durante mais de 10 anos, ela impulsionava uma casa colaborativa, a Casa Nietzsche, que energizou muitas iniciativas diferenciadas de transição, sabe? Desde transição interna, como no campo do empreendedorismo, no campo de moedas sociais. Então, ela tem um trabalho bastante desenvolvido, e agora o que está na onda, né, na crista da onda, é o Fusquinha Rosa Choque. E é interessante de ver que a Renata mudou e levou junto a transição, porque é isso que acontece. Depois que você pega o vírus da transição, está perdido, você vai levar essa necessidade de botar para fora a sua criatividade em prol do seu território, você não consegue mais segurar isso. E a transição é isso, é essa coisa assim que você tem que colocar o seu melhor para fora. Isso aqui é uma outra foto, tem vídeo no YouTube, procura lá Cine Rosa Choque, que tem um videozinho promocional bem bacana. Esse é o pessoal de Brasília em Transição, Paulo César, Eduardo Weaver e mais uma galera incrível. Tem a Josi, que está fazendo o treinamento atual com a gente. É um grupo que vem trabalhando em vários setores, em Brasília, comunicação, cultura, educação, política, urbanismo, saúde, economia, meio ambiente. E a ação mais próxima, né, de agora é o Tempo de Plantar, que é um convite para ser voluntário e criar mutirões de plantio pelo Brasil todo. Melissa, eu ouvi dizer que você virou um comitê de plantio aí onde você mora, é isso? Sim. Eu recentemente, há um pouquinho menos de um ano, me mudei para o Vale das Videiras, aqui na Serra do Rio de Janeiro. Eu morava em Laranjeiras, né? E agora estou com o meu grupo de transição aqui, Vale das Videiras em Transição. E nós estamos agora inaugurando um comitê de Petrópolis, né? Um comitê de plantio em Petrópolis, a partir desse trabalho lindo que é desenvolvido pelo grupo de Brasília. Então, assim, é um trabalho maravilhoso. Eles conseguiram organizar um processo que impulsiona de forma descentralizada, autogerida,
né? Vários comitês pelo Brasil todo. Hoje já são mais de 500 comitês do Tempo de Plantar. E esse ano a ação não vai ser no dia 6 de dezembro, vai ser no dia 5 de dezembro, um domingo. E a meta é que a gente consiga plantar 1 milhão de árvores no Brasil. A meta global é de 1,2 trilhões de árvores para a gente conseguir assim, frear, né, os processos de mudança climática. Então, a ideia é a gente ir para a rua e plantar. Então, tem todo um processo lindo que eles desenvolveram de banco de semente. De plantar semente durante o ano todo, da gente guardar semente de todas as frutas que a gente come, e de como que faz o plantio, sabe? E como envolver as crianças. E, mais importante de tudo, desapegar. Fazer isso tudo, plantar e desapegar. Para que a gente possa seguir na confiança de que o que a gente está fazendo faz sentido, né? Porque a gente nem sempre a gente vai ver o resultado dessas árvores, mas as gerações futuras com certeza verão, né? Essa é uma das ações do meu coração aqui na região. Um dia, uma das pessoas do meu grupo, a Silvia Rocha, chegou na nossa reunião e falou: gente, vocês não sabem, a família Dias vai parar a sua produção de orgânico, eles são aqui do nosso Cinturão Verde, eu moro na Granja Viana, que é na Grande São Paulo, município de Carapicuíba, e eles iam desistir. E a gente, o grupo, imediatamente falou: quê? Como? A gente não pode deixar, porque isso é transição, né? Quando você... O que nós vamos fazer para mudar isso? E aí a gente criou o GO, Gostamos de Orgânicos Locais. Era um grupo que lá em 2010, ele nasceu para a gente incentivar o consumo de cestas de orgânico aqui onde a gente vive. Não, a gente não pode deixar eles desistirem. Isso é muito importante, alimentos e veneno, é o nosso cinturão verde, economia local, blá, 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 blá. Muito bem. Esse movimento se transformou na Ecofeira da Granja Viana, todo domingo, todo mundo ama, e desde 2010 a gente tem uma feira de produtos locais, artesanais, naturais, ecológicos, tudo que é fruta, legume, verdura é orgânico certificado na nossa região, para minha alegria e para a alegria de todas as pessoas que moram aqui, porque você, todo domingo, encontrar toda a sua comunidade, encontrar com os amigos, comprar coisas feitas pelas pessoas que moram na sua região, deixando o seu dinheiro e fortalecendo a sua economia, se conectando, prestigiando as quituteiras, a produtora de mel, é a produtora de quiche, de torta, empanadas. Eu que faço kombucha, virei uma produtora por conta do movimento. Isso é uma história linda. Não sei se vai dar tempo de contar, vamos deixar para depois. Então, assim, isso da gente saber que o nosso produto circula na nossa região e que está todo mundo conectado com as estações do ano, não é época de tomate, não tem tomate, come outra coisa, é uma riqueza, é uma alegria, é uma coisa impressionante. Ecofeira da Granja Viana, um convite para todo mundo que é de São Paulo, vai nos visitar, das 7h30 às 12h30 no Parque Tereza Maia. A gente tem a cada 15 dias a apresentação do pessoal da Companhia La Mínima de Circo, porque não é só comida, não é só cookie, não é só verdura e legume, junta também arte, junta roda de conversa, é um monte, é comunidade viva. Ecofeira é comunidade em ação e dando o seu melhor. Isa, sabe quem me deu vontade de conectar agora? É que, assim, muitas vezes as pessoas estão vendo aqui a nossa conversa sobre a Ecofeira, sobre o plantio, e talvez às vezes tenham dificuldade de perceber toda a conexão desse tipo de ação com tudo aquilo que a gente falou lá atrás, de mudanças climáticas, de pico do petróleo, né? Mas, assim, é importante a gente perceber que quanto mais a gente relocaliza as nossas relações, a gente deixa de emitir gases de efeito estufa, a gente deixa de consumir, né, os combustíveis fósseis para a logística desses materiais que precisam chegar até a nossa casa para atender as nossas necessidades de consumo, né? Então, o campo da reeconomia dentro do movimento da transição, ele é muito forte, ele é muito estruturante por conta disso. Ele consegue costurar vários aspectos, né, de diminuição de impacto a partir
simplesmente da ação da gente relocalizar, né? Da ação da gente desejar consumir localmente os produtos de quem está próximo, sendo que com isso, além da gente diminuir todos os impactos ambientais importantíssimos e essenciais desse momento, né, e diminuir o consumo de combustíveis fósseis, a gente ressignifica as nossas relações e a gente impulsiona a prosperidade local, ou seja, é uma rede de ganha, 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 ganha em todos os sentidos. Então, assim, quando a gente mostra a Ecofeira para mim é um caso de muito sucesso em todos esses aspectos, né, do movimento da transição. E vou te contar mais. A nossa força e resiliência durante a pandemia, porque durante a pandemia, que fechou mercadinho, ou isso ou aquilo, a gente tinha uma rede estruturada, e imediatamente a gente entrou em processo de delivery. Por quê? Porque o consumidor tem o seu produtor no seu celular, o contato. Criou-se um relacionamento muito próximo de quem consome com quem produz. Então, todo mundo ficou forte, porque todo mundo conseguiu se falar, se conectar, e a pandemia mostrou a importância da criação dessas redes locais de produção, de consumo, e desses espaços, né? Onde você pode conectar essas duas pontas. Foi muito impressionante de ver. Eles venderam mais do que eles vendiam antes pelo sistema de delivery. Isso é muito forte, muito significativo, né? Numa fase em que a grande maioria dos comerciantes tiveram ou se endividar muito para se manter, né? Ou fecharam as portas, né? Então, quando aquelas relações que já estavam estabelecidas e estruturadas a partir de uma outra, né, lógica, né, onde o afeto está contido, né, onde a relação e a priorização, consciência da priorização do que é local está contido, né, onde esse olhar começou a se apurar, né, na verdade criou-se uma prosperidade ainda maior num momento de crise, né? Então a importância da gente olhar para uma ação como a Ecofeira com esse olhar, né, até técnico, né, do processo, né, de conexão com as dores lá de trás que impulsionam o movimento, né? Eu acho que é fundamental para que a gente consiga entender, né, as lógicas de criação, né, para cada movimento local e como que cada movimento se estrutura. Exatamente. Eu acho que a gente está chegando no nosso tempo, né, Mel? E tem coisa para falar, viu, gente? Ai, que aquele negócio assim. Porque o movimento ele é grande, ele está espalhado, está no mundo todo. Eu vou falar rapidinho, essa é uma experiência na França, que foi um prefeito que entrou em contato com o movimento, a cidade bem pequena, uma vila na França, e ele, então, botou a cidade toda para fazer um desenho junto. Isso foi tudo... Eu sei que é texto, está em linha, é difícil de falar tudo isso, mas isso é só para mostrar a potência que é o poder público conectado com um movimento que preza por um impacto menor, por uma conexão maior, pela criação dessa força e dessa resiliência. Só para ler alguns, eles introduziram a democracia participativa, tornaram a cidade de economia justa, fizeram um fórum sobre energia renovável e fizeram uma campanha para fechar a usina nuclear. A França tem uma grande questão com geração de energia nuclear. Criaram uma moeda local chamada Le Radis, mapearam a biodiversidade, ou seja, eles fizeram tanta coisa juntos, então é muito potente quando você tem sociedade civil, poder público, juntos, unidos, trabalhando juntos e criando essa visão de território, essa visão de comunidade forte, resiliente, criativa, que se conhece, que se trabalha. Gente, transição é alegria. Na minha vida fez uma grande transformação. Eu super recomendo todo mundo a cair na vida da transição, né? E principalmente eu adoro esse slide porque assim, não adianta trazer grandes soluções, né? A solução sempre nasce dentro do seu território, né? Com a experiência de todo mundo desse território. Melzinha, vamos fechar, então. Eu peguei isso de você, do seu Instagram. E eu peguei do Pacheco, querido. É sempre em rede, é sempre na potência da inteligência coletiva. Mas é isso, o futuro não é um lugar para onde estamos indo, mas um lugar que estamos criando. O caminho para ele não é encontrado, mas construído.
e o ato de fazê-lo muda tanto o realizador quanto o Quanto destino. destino. Anthony Exatamente. Saint-Exupéry. E fechando com: vamos ser esse tijolo na construção do mundo novo? Se coloque em movimento, começa com a sua transição interna, descobre aquilo que faz você sair da cama num domingo chuvoso e frio às 6 da manhã para lutar por. Descobre esse fio dentro de você, agarra nesse fio e vamos embora criar o mundo que a gente quer, né? Vamos sair da nossa zona de conforto, vamos conflitar com todo mundo, mas crescer e criar grupos que se dedicam a mudar a realidade dos seus territórios. É isso, gente, é isso. Agradecer demais, né, a cada um que esteve aqui com a gente, olhando e bebendo um pouquinho nesse processo, né, que é único e é de cada um, no processo de transição. E a gente espera realmente que nasçam outros grandes grupos incríveis de transição pelo Brasil afora, para que possa estar conectado com a gente, também trocando experiências aí locais que vão ser certamente muito ricas. Muito grata a cada um. Grata também. E ó, pessoal do festival, ou vocês cortam a gente, ou a gente continua a falar. Porque nós somos profundamente apaixonadas por isso que a gente faz, então é melhor vocês cortarem a nossa transmissão, porque a gente não quer ir embora. Melzinha, muita gratidão, querida, você é incrível. Eu amo ouvir você falar, viu? Ai, amiga, e eu amo ouvir você falar, minha musa inspiradora. Gratidão, gratidão ao Pet Festival por esse espaço para a gente botar a nossa paixão para fora.